Dia 15, isso mesmo, foi dia dos professores, né? Eu amo os meus professores, eu tenho contato, gente, com professores até do primário. Vocês acreditam? E tem alguns dos meus professores, né, dessa longa jornada da minha vida, que viraram amigos e alguns até clientes. Eu adoro, eu acho uma profissão maravilhosa, incrível. Bom, os professores têm algumas coisas específicas que eu queria conversar com vocês e que eu acho super importante. Despedir um professor ao longo do ano letivo, por exemplo, despedir ele em setembro, em maio, acaba gerando a possibilidade de indenização por perda de uma chance. Nossa, o que é isso? É que se ele fosse, por exemplo, trabalhar numa outra escola, se ele estivesse passando por um processo seletivo numa outra escola também, e ele acabou optando por trabalhar naquela escola e foi dispensado, ele perdeu a chance de trabalhar numa outra escola e fazer o desenvolvimento e ter o ano inteiro letivo, porque o professor acaba sendo contratado de novembro, na verdade, até janeiro, por conta do ano letivo daquela escola. De ser dispensado, acaba gerando um prejuízo, porque ele não vai ter uma contratação, ele não vai conseguir se incluir no mercado de trabalho por conta de que o ano letivo só vai fazer as contratações, né? É tipo a janela de futebol, que tem, né, de contratação de jogador, só pode em período e tal. Então o professor acaba sofrendo essa mesma coisa. Tem a janela de contratação de professores. E aí, se ele foi dispensado num período que não tem essa janela de contratação, ele acaba tendo a perda de uma chance de ser contratado por uma outra escola. Principalmente se ele já tinha em vias de ser contratado por outra e teve a opção de ser contratado por aquela escola que o dispensou. Uma outra coisa super importante é que professor ganha sim hora extra. Ah, mas por que você tá falando isso? Porque muita gente não paga a hora extra pro professor, porque tá dentro do currículo da escola o desenvolvimento daquelas atividades. Por exemplo, reunião de pais e alunos num dia que ele, num turno que ele não daria aula, ou no sábado, ou no domingo. Então, por exemplo, ele dá aula só de manhã e aí vai ter a reunião à tarde. Não tá incluso as horas dele nessas reuniões, então precisa ser pagas. Ah, e sabe aquelas festinhas junina? Dia dos pais, dia das mães, dias da família na escola e tudo mais? Esses dias em que o professor trabalha, ele precisa receber a remuneração da hora extra, sendo observado que o percentual da hora extra, através da convenção coletiva da categoria, que se não tiver previsto nada, aí é 50%, tá? Do valor da hora se for de segunda a sábado e domingo 100%. Tem também uma situação que é as janelas de aula. Então, por exemplo, tem 6 horas o período da manhã. Ele dá na primeira aula, a segunda, a terceira ele não dá, aí a quarta, quinta e a sexta ele dá. Essa janela aqui ele também recebe como hora-aula, tá? Porque ele não tem como se deslocar, como fazer outra coisa. Então ele precisa receber também como hora-aula. E também tem a hora das atividades extracurriculares que também são pagas. Então o professor, diferentemente do horista, que a gente está acostumado a ver muitas vezes, né? Principalmente na parte de metalurgia, que as pessoas recebem por hora. Na questão dos professores, eles também recebem. Eles recebem por hora aula e por hora atividade, que é aquela atividade de correção de provas, que é os trabalhos de escola, a preparação das aulas e tudo mais, o professor também recebe. A soma dessas 2 horas, a hora aula e a hora atividade, ela gera a DSR, tá? Ela faz base de cálculo para DSR. Normalmente o horista só é a hora e vira DSR, que é descanso semanal remunerado, ou RSR, que é repouso semanal remunerado. Então, de qualquer forma, qualquer que seja a abreviação, o descanso semanal ou o repouso semanal remunerado daquela pessoa tem a contagem da hora atividade e da hora aula. Tá? Então é importante observar isso. Uma outra coisa, como eu falei, das horas extras, e também refletem na DSR e na RSR. Tem uma coisa também que é super importante, que é hoje o dano moral dos professores. Porque o professor hoje ele trabalha em situações acabam que sendo insalubres. Muitas vezes as pessoas não observam. E um ambiente muito hostil, tendo em vista todas as situações que estão acontecendo, né? Tem muito professor hoje que acaba sofrendo e que não tem auxílio, porque hoje tem a obrigatoriedade da inclusão nas salas de aula. E aí tem várias crianças com deficiência e o professor não tem o auxílio de uma pessoa treinada ou não teve o treinamento devido para que pudesse dar uma atenção diferenciada para essas crianças. Então, verifiquem se as escolas que vocês estão colocando seus filhos, né, na questão das particulares, porque a do governo obrigatoriamente. E aí, se o governo não fornecer, gente, precisa entrar com uma ação judicial em algumas situações. Ou se não, conversar com a diretora da escola para verificar o que pode ser feito, ou com a secretaria, o Ministério de Ensino.
tá bom? Mas na questão da escola particular, é importante conversar com a diretoria e verificar se os professores têm ou não treinamento para crianças com deficiência. Isso é super importante, se eles vão ter algum tipo de auxílio, né? Se a escola também tem acessibilidade e tal, para que não gere problemas. E uma outra coisa que é muito importante ser falado aqui, filhos de professores, eles têm direito à bolsa. E tem algumas convenções coletivas de categorias que não só as bolsas, tá? Mas também todo o material de ensino para o ano letivo, salvo as atividades extracurriculares. Então, por exemplo, a mãe quer colocar o filho no judô ou tem uma aula específica, por exemplo, de robótica, que é uma atividade extracurricular e que o pai quer, ou a mãe que é professor na escola quer cadastrar, né, quer colocar o filho. Então essas são peculiares. Tem convenções coletivas da categoria que junta tudo que quiser colocar, ou descontos e tudo mais. Então isso precisa ser visto. A única questão que eu ainda não vi nas convenções coletivas é a questão de uniforme. Os uniformes acabam sempre ficando a cargo dos pais, tá? Então, independentemente de ser professores ou não. Então observem isso. Observem também a convenção coletiva da categoria para os profissionais que não são professores, mas também trabalham no ambiente de ensino. E aí a gente fala de secretário de escola, do porteiro, do segurança, da merendeira, da faxineira e tudo mais. Então, isso é super importante observar. Tem convenção dessa categoria em específico aqui na região da Grande São Paulo. Não sei nos outros lugares, que eu ainda não atuei em outros lugares, mas é importante observar tudo isso. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. E o que vocês tiverem de dúvida, estou à disposição e sempre procurem um advogado, tá bom?